Olá, esse é o Join the Meeting, seu podcast sobre tecnologia, negócios e inovação. Essa em edição especial, edição Out of the Box, onde nós vamos falar mais sobre alguns eventos, aí, fazer review de eventos que aconteceram, para você que de repente não participou ou participou e quer uma opinião diferente também. E nessa edição especificamente, nós vamos conversar aqui sobre o SAP TechEd 2021, que rolou agora há poucas semanas. Foi agora em novembro, e para isso eu trouxe aqui para conversar comigo a Karen Rodrigues, que é SAP Influencer, SAP Mentor, e está aqui para a gente trocar uma ideia. Seja bem-vinda, Karen, muito obrigado aí por aceitar o convite. Prazer aí receber esse convite, estar aqui com vocês para falar de um dos maiores eventos de tecnologia da SAP. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Karen Rodrigues, sou especialista em soluções fiscais SAP, sou SAP Mentor desde 2015 e já participei de alguns eventos do SAP TechEd. Esse é o 8º. Show de bola. Né, os 2 últimos online, uma nova experiência, uma nova forma, né, de a gente estar acompanhando os eventos e as novidades da SAP. E muito bom estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho do que a gente viu, né, nesses 3 dias de imersão que aconteceram agora em novembro. Exatamente. E muito obrigado pelo convite, né? A Karen que veio direto aí do Rio de Janeiro para cá. Eu falei pro Renato pra gente gravar no Rio de Janeiro, o Renato não quis ir para lá, praia e tudo mais, ele não curtiu muito a ideia, seria bem mais interessante. O dia lá tava bonito, hein? Tava bonito, tá vendo? E aqui não tá tão legal. Então, assim, muito obrigado aí por ter vindo, se deslocado até aqui. Valeu pelo convite. Bom, você já se apresentou um pouco aí, né? Você falou quando você participou dos eventos, inclusive do SAP TechEd. Você falou que é o 8º que você está participando agora, né? Isso. Inclusive participando mesmo, né? Que teve uma participação sua lá no Channel 1 do evento lá. Você apareceu ao vivo no evento lá, né? Conta um pouquinho dessa experiência aí. Ah, legal. Então, o que eu achei bacana é que a SAP, no evento do ano passado, ela fez isso e nesse evento novamente, convidando pessoas diferentes para fazer um remote check-in. O que é o remote check-in? É para falar um pouco como está a percepção do evento aqui no Brasil e falar dos principais pontos, quais são as tecnologias e as novidades que chamaram a atenção. É uma apresentação até muito breve, mas bem emocionante, né? Porque a gente representar o Brasil e falar como foi o evento e também compartilhar um pouco da experiência, como está assistindo, como está se divertindo. A SAP, inclusive, mandou uma caixa de snacks em casa. Pô, justo eu, super fit aqui, fui obrigada a comer chocolate, doce. E tem várias formas, né, de divertir. Obviamente que a gente tem um desafio de assistir um evento online nesse formato, porque a gente trabalha, a gente tem as distrações da casa, a gente tem as distrações da própria tecnologia, tem WhatsApp, Skype, chamando a atenção. Exato. Então, fica um pouco difícil da gente conseguir realmente estar imerso no evento e acompanhar. Mas, por outro lado, também tem a vantagem da gente ter os replays do evento, poder assistir novamente. E quando você assiste pela segunda vez, tem alguns pontos, alguns detalhes que passam despercebido. E aí, essa é a vantagem de poder assistir. E poder assistir de uma forma divertida também. Né? Você fazer o seu próprio watch party, como a SAP chama, né? Exato. Onde você convidar os seus amigos daqui a pouco para assistir com você e compartilhar essas experiências. Exato. E pegar pontos de vista diferentes, né? Que é até o que a gente está fazendo aqui, né? Eu sou uma pessoa técnica de desenvolvimento, a Karen, ela é funcional, né? Mais da parte de business. Então, a gente sempre tem algumas opiniões diferentes, né? Ou assim, maneiras de olhar diferente para o que a SAP lança no mercado, né? E você falou que participou do evento, fez esse web check-in justamente porque a SAP vem, não só a SAP, mas todas as empresas tiveram que se adaptar depois que veio a pandemia, né? Uhum. Então, assim, esse é o segundo evento dela que é 100% remoto, né? Então, nós tivemos o primeiro evento ano passado, esse que agora rolou foi do dia 16 de novembro ao dia 18 de novembro, certo? Isso aí. E aí tem até um parênteses aí falando um pouquinho de tech, né? O pessoal de desenvolvimento começou um pouquinho antes, né? Teve o Devtoberfest. Eles lançaram um desafio de 6 semanas antes do evento, onde os desenvolvedores tiveram acesso a várias tecnologias, teve painel de palestrantes lá e tudo mais. Então também foi bem interessante. Acho que foi, para mim, pelo menos, foi um diferencial em relação aos outros eventos, né? E aí você comentou alguns pontos interessantes aí, né? Que tem as vantagens que a gente falou aqui, né? De, eu posso assistir depois, eu posso fazer a minha maneira de assistir, eu tenho o meu modo de assistir o evento depois. Mas ainda tem uma grande dúvida aí, né? O que você prefere em relação, assim, evento presencial ou evento remoto, online, né? Ah, boa pergunta. Será que dá para escolher os dois? Porque, assim, a questão do presencial você tá no evento para
está 100% dedicado a ele. Então, tem um Você tá diferencial imerso, em né? relação a isso. Outra coisa que é emocionante você ver demo ao vivo. Sem dúvida. Exato. Então, faz muita diferença. Então, ali a SAP até tentou, né, balancear, e balanceou muito bem pelo segundo ano, a questão dos eventos online, né, que estava acontecendo no Channel One, para os eventos gravados. Mas, assim, evento gravado, a gente perde um pouquinho da espontaneidade, da questão de você estar ali participando realmente, né, sentindo, vendo, vivenciando Fica um pouquinho mais aquilo. frio, né? Fica bastante frio. E mesmo que, assim, um dos elogios que eu tenho que dar para a SAP em relação ao evento online foi as sessões de Q&A. As perguntas foram fantásticas e a SAP se preocupou em responder todas. Algumas não ao vivo, mas respondeu pelo menos no chat. Então, eu vi essa preocupação e também as pessoas também caprichavam na formulação das perguntas, né? Sim, exato. Mas o presencial tem essa questão de estar vivo, tem a questão do... nós brasileiros, a gente gosta, né, de estar em público, de estar com pessoas. E o network também faz muita diferença. Sem dúvida. Né? Então, ela fez muita diferença na minha carreira também. Então, conheci muitas pessoas. Inclusive, quando eu fiz o Remote Check-in, das pessoas que estava apresentando no Channel One é o Rui. O Rui, ele é de Portugal. Legal. E a gente se encontrou no primeiro TechEd que eu participei, que foi em 2014. Então, ali, quando eu vi ele, poxa, lembrou, aí já brincou, né? Falou bom dia, né? De Frankfurt, só que, na verdade, eu tô atrás, era boa noite, mas isso não importa. Mas a questão das pessoas lembrarem uma das outras, né? De se verem, saberem quem você é, o que você faz, saber o que as pessoas fazem também. O network é muito importante, né? Essa troca é fundamental. E também, obviamente, né? A gente circular pelo evento de 2019 que eu fui, que foi o último, né? Que foi presencial. Eu lembro da bicicleta que gerava energia, então você ia lá, pedalava, brincava, né? Conversava com as pessoas, os sponsors dos stands. Então, essa questão da energia do presencial também é muito gostoso. Sim, é muito legal. Eu acho que é muito o que você falou, né? Será que tem como escolher os dois? De repente tem, se tiver um híbrido, né? Porque para quem não tem o ritmo desses eventos, não está acostumado, também sabe, no evento é uma loucura, né? Porque assim, tem muita agenda. É difícil escolher, né? Você já passou por isso, porque quando a gente recebe lá as agendas do TechEd, você precisa selecionar quais sessões você vai. E aí você escolhe várias, depois você vê que tem um monte de agenda conflitante, você tem que ficar correndo de um evento para o outro, de uma sala para outra. Então, assim, você acaba perdendo até algumas palestras, alguns conteúdos, porque você estava assistindo algum outro que também te interessava e você teve que e ter um tempo de deslocamento, né? E se você assistir tudo, você também não participa do evento, não faz networking, né? Tem essa correria. Então seria legal justamente isso, a gente ter o híbrido para fazer um network, conversar com todo mundo e participar de alguns laboratórios presenciais, aquilo que você falou, né? Pô, ver as demos ao vivo, a galera ali, ver a reação do público ali, é muito interessante. E aí você ter depois um online. Primeiro, o online traz a possibilidade de outras pessoas participarem, que não puderam ir no evento, e ter o replay para quem estava lá no evento, acabou participando de uma palestra naquele horário, não pôde assistir, e aí você consegue assistir isso de novo depois, né? E é um evento para todos, quando a gente consegue fazer num formato híbrido, né? Exato. Porque, assim, convenhamos, né? Não é um ingresso barato. Um ingresso bem caro, bem salgado. E ainda tem a questão das passagens, tem a questão da estadia. Então, nem todo mundo dispõe, né, desse valor para poder investir no evento, embora, obviamente, o retorno dele, se você souber utilizar e fazer bom proveito do evento, ele é muito bom. Né, ele é bem, bem interessante. Então, então tem os dois lados, né? Os pós e os contras de você estar presencial e estar no online. Então, um evento misto, né, seria um evento para todos. Então, exatamente. De repente, a SAP pode até puxando um gancho nisso que você falou, né, de ter o evento para todos, eu acho que a galera não tem dado a devida importância ao evento, principalmente o evento estando gratuito aí, né? Porque já é o segundo ano que tem assim, um evento gratuito com tudo 100% disponível para as pessoas assistirem. Fica disponível durante um tempo na plataforma. Esse ano acho que a gente já vai falar, é um pouquinho diferente esse ano, acho que vai estar disponível por mais tempo ainda. Mas as pessoas não têm dado essa importância ao evento, né? De poder participar. E é o que você falou, talvez as pessoas não tenham noção do quanto é o preço de um ingresso como esse, porque não é só o deslocamento até o país onde é o evento, qualquer que seja. O TechEd até 2019 estava ocorrendo em 3 países, né? Era Estados Unidos... na Europa e na Índia. Na Europa e na Índia. Acho que era Singapura e Barcelona, se eu não me engano. Deve ser isso. Isso. Então não era só o deslocamento. É isso que você falou, tem ingresso. Então, assim, era difícil ter uma oportunidade para participar
né, ver tudo isso acontecendo. E a galera acho que não deu tanta importância, né, pro evento gratuito aí. Então, é que tem alguns modelos de pensamentos que a gente precisa desmistificar, vamos dizer assim, né? Quando a gente olha, são 2 eventos globais principais que a SAP tem, né, no ano, que é o SAP Fire e o SAP TechEd. Então, o TechEd é um evento mais técnico. Então, e é inglês. Eu acho que tem 2 barreiras aí que a gente ainda... Sim, tem a barreira do idioma, né? Tem barreira de idioma ainda, infelizmente, né? Então, em função das pessoas imaginarem que é um evento extremamente técnico, até de certa forma mas eu tenho uma outra linha de pensamento, né? Porque, assim, a gente precisa... E, às vezes, também tem as pessoas que não conseguem tirar férias, não conseguem tirar tempo. Mas eu acredito numa coisa assim. Você precisa, pelo menos, são 2 vezes no ano. Essas 2 vezes no ano, 3 dias, não é muito. De você parar. A gente está muito no dia a dia, muito no automático, muito na rotina, fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. E quando você escolhe trabalhar com tecnologia, a questão do aprendizado contínuo e de você se renovar nos seus modelos de pensamento e na forma que você trabalha, ele é fundamental para o seu sucesso. Então, a gente não consegue ter sucesso durante Claro, até consegue, mas é difícil você se manter fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. Exato. E no movimento de mercado que a gente está vendo que os ciclos de produtos eles estão curtos, estão se renovando e tem uma galera nova aí que está chegando e está se posicionando muito bem no mercado de SAP, né? Então, é importante a gente parar para a gente fazer networking, sim, trocar experiência, entender quais são as melhores práticas para trabalhar, como o mercado está se movimentando, como as outras empresas estão visualizando as oportunidades, tendências de mercado. Entender de tecnologia, independente de você é funcional ou você é da parte técnica, eu sempre falo que é importante a gente ter essa troca. Porque como é que eu vou saber uma parte do processo sem entender o todo como se comunica? Como a gente vai conseguir trabalhar junto, né, numa demanda, numa atividade, se eu não entendo o que você faz, como eu vou conseguir demandar alguma coisa para você? Exato. Até na hora de propor uma solução, né, o que a gente tinha comentado, né, como que um gerente de projeto valida que aquela solução leva determinado tempo se ele não faz a menor ideia do que está sendo falado naquele caso. Né? Exatamente. Clientes também, né? Como é que ele vai comprar uma solução se ele não conhece tecnicamente como ela funciona? Eu até, de certa forma, também discordo quando o pessoal fala assim, o cara que assina o contrato, que compra a solução, não sabe de solução, ele sabe só de benefício quanto ele vai ganhar. Hoje, não. Hoje, se tu vai olhar, as empresas elas estão muito bem preparadas para entender tecnicamente a solução, às vezes muito melhor do que o cara de pré-vendas que está vendendo aquilo. Exatamente. Então, para te ver como o mercado está se preparando. E eu acho que essa questão de sinergia, que era a palavra que eu queria achar, ela é importante num trabalho. E até porque, se você observar, se a gente for falar um pouquinho de tendência, não posso falar, porque tendência é uma coisa que ninguém está vendo. Né? A gente já está percebendo o movimento, que é a simplificação das soluções e misturando um pouco do skill técnico com o skill funcional. Né? Então, esses 2 perfis, uma hora, vão se unir. Sim. Né? Claro que, para algumas atividades, para algumas tecnologias, vão requerer um conhecimento mais técnico. Mas, para a maioria, hoje, a gente tem a questão de você conseguir... Tanto é que a gente tem hoje soluções no-code, low-code, né? Então, é um movimento de mercado importante. Então, a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo, entender essas tendências. E precisa, assim, é o que a gente bate muito na tecla aqui, né? Até da questão do técnico. Quando o cara é muito técnico, falta justamente essa pegada de entender pelo menos um pouco do business. Então, assim, ele no mínimo entender aquilo que ele está entregando, né? Que valor que tem aquilo que ele está entregando. Né? Porque, às vezes, o impacto, qual é o impacto daquilo, qual é o risco. Eu acho que quando um desenvolvedor tem isso em mente, a motivação dele para trabalhar é muito diferente, né, do que ele simplesmente receber uma receita de bolo para ser feita e ele acabar desenvolvendo lá. Né? Então, acho que isso muda bastante a cabeça aí. Né? O que a gente... Assim, falar de tecnologia pela tecnologia, ela não gera valor. Né? Então, a gente precisa entender... Tem uma tecnologia nova surgindo, como eu identifico o benefício dela para o meu negócio, para o meu cliente, para o contexto que eu trabalho. A tecnologia é um meio, né? Exatamente. E até eu queria dar um exemplo assim, que eu achei bem interessante. Né? A gente teve 2 keynotes, né? No primeiro e no segundo dia. Um keynote mais executivo, né? Que o CTO da SAP apresentou. E se tu observar,
a apresentação dos anúncios, grandes anúncios que ele fez, que foi a nova plataforma de SAP Learning. Aham. Quando ele falou também do Free Tier, do BTP. Do BTP. Falou do caminho para a nuvem, né, das dificuldades que as empresas têm de pandemia, de pegar a tecnologia dela e ir para a nuvem de uma forma que ela consiga fazer atualizações no seu ambiente sem tanto impacto. Todos esses benefícios e outros que ela vem trazendo, né, ao longo do anúncio desse keynote, ele teve um contexto. Né? Foi preparado o terreno e colocado quais são os benefícios da solução. Exatamente. Né? Baseado nos desafios que a empresa vem enfrentando e como ela pode solucionar. É. Aí, se você pegar o keynote dos desenvolvedores, o Developer Keynote, ele foi interessante, foi engraçado. Né? Teve um caráter assim descontraído. Né? Você fazer o estilo Big Brother, você colocar o Code House, colocar novos desenvolvedores lá apresentando 10 soluções. Uhum. Só que ali, eu não consegui, na primeira vez que eu assisti ali, eu não consegui captar o que ele estava apresentando e os benefícios, porque foi em 30 minutos, mas desse 30, né, tirando as introduções, né, Uhum. foi 20 minutos apresentando 10 soluções. E são 10 soluções que, se perguntar para mim, funcional, quais são os benefícios dela isolada, eu não consegui ver o valor. Porque eu vi a tecnologia pela tecnologia. Exato. Então, assim, eu não estou criticando, né? Uhum. Enfim, eu entendi que a ideia ali foi bacana, foi diferente, né? Depois até os tutoriais foram entregues separado, explicando como Eu acho trabalhar. que para quem é dev, né, Fez teve sentido. uma pegada mais fácil, né? Tipo assim, de acompanhar e etc. E para ver mudanças, etc. Acho que faz um pouquinho de diferença. Isso, mas para mim já foi mais denso, entende? Porque eu já não, como eu não sou desse ramo, eu já achei um pouco mais complicado. Exato. Então, até mesmo hoje, porque o tempo todo a gente está vendendo para alguém. Sim. Né? Se você é funcional, você vai estar vendendo uma solução para o negócio. Se você é técnico, você vai estar vendendo seu trabalho para o gerente de projeto ou para um funcional, mostrando que aquela ali é a melhor alternativa, a melhor solução. Uhum. Então, a gente precisa saber mostrar os benefícios daquilo que a gente trabalha. E sem conhecimento e sem a gente acompanhar esses eventos, fica difícil da gente conseguir mensurar esses valores. Exato, porque é justamente esses eventos que trazem, né, essas novidades, que trazem tudo que está acontecendo, né, que ajuda a gente a acompanhar, né, para onde o mercado está indo, né, ou pelo menos ter uma noção, né, acho que é isso que você falou. E aí acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que chamou a atenção, né, o que chamou a nossa atenção no evento. Acho que você já citou várias coisas aí, mas vamos dar uma destacada em alguns Perfeito. pontos aí, fazer alguns highlights aí sobre o que chamou a nossa atenção durante esse evento aí. Tá. Eu gosto muito da parte de educação, né? E é interessante para a SAP que mais pessoas conheçam as tecnologias novas que ela está lançando. Então, são iniciativas, né? Foram não, porque continuam existindo. São iniciativas muito boas, o OpenSAP, porque a SAP fala de... Todo ano, ela muda nome de alguma solução ou ela cria uma solução nova. Então, Exato. é muito difícil a gente entender, né, e contextualizar o que está se falando. E o primeiro público que você tem é quem vai implementar a sua ferramenta, né? Exato. E aí o cliente que vai se interessar por ela. E o próximo... Não, desculpa te cortar, mas assim, não só implementar, mas é quem vai vender, inclusive, né? Porque Também. isso que você falou, porque acaba que é muita gente que vende no dia a dia, É né? verdade. Por conhecer a ferramenta. Exatamente. E a questão da SAP renovar o SAP Learning, eu achei bacana. Uhum. E colocar o contexto de uma certificação gratuita dentro da jornada com as novas soluções que ela quer dar foco agora, que é BTP, né, o SAP AppGyver. Então, chama a atenção das pessoas de estudar a ferramenta. E ela abriu, né, ali algumas trilhas gratuitas dentro do SAP Learning. Isso foi muito legal, isso me chamou muita atenção. Sem dúvida também foi uma das coisas que me chamou a atenção por conta da plataforma. Eles renovaram a plataforma ficou mais legal de acessar, né? E tem ali algumas trilhas gratuitas. E dessa vez não tem, ou pelo menos não deram até o momento, uma data limite, né? Porque é isso que a gente estava conversando. Antes, nos outros eventos, a gente participava dos eventos, quem tinha participado
tinha acesso a algumas trilhas por 3 meses. Era essa a Exato. data. E dessa vez não teve. Não colocaram uma data limite para poder colocar nada disso. Né? Então, aparentemente, a SAP está cada vez mais abrindo para a comunidade essa questão do aprendizado aí que você está comentando. E mais do que isso, ela anunciou ainda que os 1.000 primeiros que concluíssem a trilha de BTP ganharia $125. Oh, aí sim, dá tempo ainda. Não sei. Aí eu já não sei. Então, alguém correu na frente aí em busca desse tesouro. É. Mas outras iniciativas de educação também que eu achei legal, da SAP, que até acho que não foi comentado no Keynote, foi comentado numa sessão à parte, foi da SAP estar com um projeto na Alemanha de levar materiais estilo OpenSAP para dentro das escolas de tecnologia para ensinar inteligência artificial. Então, hoje esse material está em alemão e a previsão é que se traduz esse material para inglês e se procure outras parcerias de outras escolas para levar esse conhecimento adiante. E eu não posso dizer que não teve em 2020, tá? Mas não me chamou a atenção, essa vez me chamou a atenção, que ela colocou, inclusive, uma sessão com novos talentos da SAP para falar da experiência de iniciar na carreira SAP. E não por acaso, né? Porque a SAP trabalhando com soluções open source, ela acaba trazendo essas pessoas que estão em início de carreira de tecnologia, né, para trabalhar com essas soluções e, de repente, iniciar numa carreira SAP. Exatamente. Então, é que no passado isso era mais difícil, né? No passado tinha só o ABAP lá, por exemplo, na parte técnica ou a parte de integração. E isso não era aberto para o mundo, né? Então, assim, era difícil entrar, era difícil quem entendia de ABAP. Geralmente as consultorias, as empresas não queriam nenhum iniciante, não queriam um júnior como desenvolvedor. E o ABAP ele é bem distinto das outras linguagens nesse sentido, né? E aí, quando a SAP começa a se equiparar com o mercado, né? Começa a abrir a plataforma, né? Com BTP, com desenvolvimento web padrão de mercado, né? Começa a trazer esse padrão de mercado, ela abre as portas para essa galera, inclusive, igual você colocou, que está saindo da faculdade agora, a maioria aprende desenvolvimento web na faculdade, por exemplo. Então, é algo que ela acabou trazendo para facilitar, né? Acaba facilitando essa conversa e é o senso de comunidade, né? Para você achar um problema, para você conseguir correr atrás né? Ter uma ideia do que fazer exatamente, você tem muito mais opção do que quando a plataforma era totalmente fechada. Né? Exato. E os próprios clientes também têm opção. Porque assim, uma super vantagem você pegar alguém do mercado que não obrigatoriamente trabalhou com SAP e poder trabalhar com a sua solução e entender ela, porque a linguagem ela é uma linguagem universal, digamos assim. Exatamente. Né? Entendi. Então, essa é uma grande mudança. É uma grande vantagem. Né? Não, é uma grande mudança também que a SAP está introduzindo. Pouco por pressão de mercado, né? Porque é importante sempre a gente observar as outras soluções de tecnologia para a gente observar essa movimentação. A própria SAP faz isso, obviamente. Então, algumas coisas ela acaba trazendo para o seu negócio em função de observar o que o mercado está praticando. Sim, exatamente. Para não ficar atrás. Não ficar atrás, exatamente. Mas eu acho que é uma boa estratégia, porque abre, é o que você falou, né? Abre para outras linguagens open source, para outros tipos de conexão. Então, para de ficar muito fechado ali. Isso eu acho que fomenta muito, entendeu? Porque é aquilo, você é uma empresa e vai contratar um ERP. Você quer saber a facilidade da manutenção naquele cara depois. Você não está só pagando o preço de comprar aquele cara. Você precisa saber se tem profissional no mercado, se está fácil, se está atualizado, né? Então, acho que isso tudo pesa bastante, né? Isso é verdade. Mas, em contramão, de certa forma, eu fiquei um pouco surpresa, vou te ser sincera, porque outro anúncio que foi feito no Keynote executivo foi a questão de trazer um ambiente de ABAP na nuvem. Então, não faz muito sentido, né? Não sei se a SAP ali quis agradar quem é um fã de ABAP. Às vezes a gente fica, não sei, a gente fica meio pensativo sobre qual é a estratégia, né? A gente não sabe, eu não sei quem pensou, né, qual foi a estratégia, mas eu não vejo muita vantagem também, né, em se levar o ABAP para a nuvem. Pode ser que, não sei, de repente tem alguns clientes que precisem obrigatoriamente ter, não sei. Vamos observar. Mas o ideal é que realmente mudasse 100% para um desenvolvimento web e não precisasse mais da camada de ABAP, seria interessante.
Mas aí gera uma preocupação dos ABAPs perderem os empregos. Pode ser. Mas aí é outro ponto, outro puxão de orelha, né? Os ABAPs têm que estar correndo atrás de outras tecnologias já há muito tempo, né? Já está atrasado, quem está preso lá só no ABAP não está fazendo mais nada, né? Isso é verdade. Ou até os funcionários que estão preocupados hoje, que não... Se até hoje você não soube debugar no ABAP, acho que você pode ir para as novas tecnologias para aprender. E não é tão fácil debugar nas outras tecnologias, não. Vai ter que ralar um pouquinho também. Não, mas assim, o que eu quero dizer? Por exemplo, uma outra opção que nós temos, e que a SAP também, né, destacou no evento, foi o solução no-code, low-code. Exato. Isso foi um outro ponto que chamou a atenção também, que eles deixaram muito destacado também, né? Super. Só que assim, tem que ter cuidado, porque o anúncio da SAP é que todo mundo pode ser desenvolvedor, né? E não é bem assim. Existe, acho que, uma limitação. E até o próprio contexto que foi colocado na demo, né, que foi apresentado, ela demonstra isso. Qual é a ideia? Você tem coisas do seu dia a dia que são simples e que talvez você não precise demandar de TI, né? Abrir chamado, né? Ir para uma fila de priorização, esperar um tempo para ser atendido, enfim. Aquele procedimento todo que a gente tem, né, nas empresas. Se é uma coisa simples e que requer conhecimento de negócio, por que não alguém da área de negócio que tenha, né, um conhecimento, né, direcionado para questões de técnicas não possa fazer? Exatamente. Né? Então, até o exemplo ali foi de workflow, que é uma coisa simples, que é uma coisa de negócio, e que alguém da própria área de negócio poderia fazer com algum conhecimento ali de código. Também é uma oportunidade para quem é funcional, né, e quer ir um pouquinho além, né? Se diferenciar. Até eu estava comentando, né, com você antes da gente começar aqui, que existem outras ferramentas, né, low-code, no-code, da própria SAP. Né? Então, a gente tem o BRF+, que já está desde 2009 no mercado, que é uma solução que trabalha nessa linha. Nós temos agora também, se você trabalha no ambiente de CDS Views, né, no ambiente HANA, você também tem a possibilidade de criar relatórios nesse contexto também. Então, são oportunidades que não estão destacadas no evento, mas são oportunidades do seu dia a dia que você pode agregar no seu negócio, né? Exatamente, e que acelerou muito, né? Se você pensar lá no BRF Plus, lá no BRF+, que você colocou, quanto tempo levaria para fazer isso sem, não é? Em termos de desenvolvimento e tudo mais, né? É algo que é feito hoje de maneira muito mais simples. Mas eu acho que é muito isso que você falou. Acho que tem que ter um outro olhar. Eu entendi a pegada da SAP, ela está destacando o produto dela agora, ela adquiriu o AppGyver há pouco tempo, né? Então ela está dando um destaque, né, na questão do no-code, low-code, porque muitas empresas também estão, né? Então, assim, não só a SAP, mas muitas empresas estão. Mas todas trazem um termo que a gente até conversado, que é o Citizen Developer. O Citizen Developer nada mais é do que o usuário final ali, ou o key user, ou quem está ali na ponta no dia a dia utilizando, não tem o conhecimento técnico para desenvolver uma aplicação e ele precisa, de repente, igual você falou, ele pode poupar a TI, porque ele precisa de um aplicativo simples, ele precisa, de repente, testar, fazer uma POC, testar se uma solução funciona antes de pedir para a TI. Perfeito. Ele consegue gerar esse cara e quando chegar na mão da TI para ser desenvolvido, ele está muito mais mastigado. Então, a minha esperança, na verdade, com o no-code, low-code, é que ela acelere o desenvolvimento das coisas no modo geral. Não acelerar o desenvolvimento em si, mas você já vai ter você como funcional. Você pode chegar e validar essa solução com o usuário antes de mandar para o desenvolvimento. Né? Não aconteceu o que às vezes acontece muitas vezes. Né? É desenvolvida a solução, o funcional desenha, o desenvolvedor desenvolve aquela solução. Quando chega no usuário, o usuário não quer aquilo, não validou. Né? E aí isso gera mais retrabalho, o tempo é muito maior. Então a nossa esperança com o no-code, low-code é justamente isso. Fora outras ferramentas, é que foi muito focado na questão de desenvolvimento por conta do AppGyver, das mudanças lá no BAS, no Business Application Studio, mas acho que o que ela trouxe, né, justamente essa pegada low-code, tem que lembrar das outras ferramentas, e aí até ferramentas novas também, o próprio IRPA deles é low-code, tem alguns pontos mais extremos que você precisa lá codificar para fazer algumas conexões, o desenvolvimento de chatbot deles sempre foi uma ferramenta low-code, até no-code lá dentro da plataforma, e aí traz o próprio workflow lá, né? Para você conseguir criar workflow simples durante o seu dia a dia, que vai trazer essa agilidade aí para o usuário. Então, essa é a minha esperança, sabe? Vai começar a dar uma acelerada em algumas coisas que não precisam ser mais tão repetitivas, não precisa mais demorar tanto tempo. Olha quantas oportunidades, né? Exatamente.
Outra coisa que também a SAP destacou e é um ponto interessante, e o mercado já praticava também, que eu até te falei, né? É o freemium, né? Que é o, Exatamente. é o free tier que a SAP falou, que né, está disponibilizando para os clientes utilizar, não só clientes, né? Ela colocou para clientes, parceiros e desenvolvedores individuais também Isso, criarem a exato. sua própria conta, né, no BTP e fazer uso, né, consumir os serviços que estão disponíveis lá dentro, inclusive fazendo uso dos próprios tutoriais que a SAP Disponibiliza lá. né, para você seguir o passo a passo, entender como a solução funciona, dar né, uma checada se está realmente aderente ao negócio da empresa, estudar, né? Exato. Uma possibilidade de estudar também, só que limitado ao teste, né? Ainda está um trial, né? Na Sim, verdade, se você exatamente, converte para produção, a SAP deixou claro que ali já teria... Deixou Não, subentendido que não teria... tem mais o free tier em produção. Exatamente. Exato. E aí ela liberou, ela deixou clara essa questão que você colocou aí, desenvolvedores individuais, ou seja, não seria para a companhia toda, mas é importante, assim, as outras plataformas de nuvem praticam isso, tem isso no seu dia a dia, que é ter uma parte free, né, uma camada free ali mesmo, para você poder degustar, entender se é para sua empresa ou não, fazer algumas POCs ali, entender como que funciona, estudar, porque é muito difícil você estudar um material sem botar ele em prática, né? Então, Verdade. poxa, se você tem a oportunidade de praticar isso, é muito melhor. E antes era muito difícil, a gente sabe disso, que antes do OpenSAP, antes dos free tiers, dos trials que eles começaram a liberar, era muito difícil você colocar em prática o que aprendia. Então eu vejo que isso vem democratizando, né? O aprendizado aí de novo, né? A gente falando de aprendizado, porque ela traz o free tier, traz esse benefício que o cara pode ir lá, acessar a plataforma, se cadastrar como usuário sem ser de empresa nenhuma e ter esse free tier aí para treinar e tal. Mas isso também porque o cliente está mais exigente. Exato. Hoje a gente não aceita, o cliente não aceita mais PPT. E é um desafio que a gente tem, né, de levar a apresentação, o cara, não, quero ver a solução funcionando. Só que nem sempre nós, como parceiros, a gente tem licença dos produtos para demonstrar, para rodar. Então, eu acho que nesse ponto facilita um pouco. É um passo. Ajuda também, né? É um passo que a SAP está dando que eu acho que é um benefício. E aí, tem mais alguma coisa que você quer destacar de atenção lá? Então, falaram bastante de AI, de machine learning também, né? Trouxeram algumas coisas embedded lá. Eu me chamou a atenção porque não estava no Keynote, sabe? Eu esperava que tivesse destacado de certa forma. É que eu vi que eles deram um destaque muito forte, assim, se eu puder elencar, assim, de destaques para mim, foi o no-code, low-code, disparado, foi o que mais destacaram. Foi. Depois, o SAP Learning Free e, em terceiro lugar, aí o BTP, o Free Tier. Exato. E tudo que veio depois, acho que não chamou tanta atenção quanto esses pontos no evento, né? Até porque, geralmente, que não tem muito tempo para assistir o evento, capta a informação geral, os principais pontos, a partir do Keynote. Exatamente. É onde você acaba tendo uma noção melhor, né? Mede. E uma coisa que é um problema aqui no Brasil, e outros países, obviamente, também, é que a gente tem muita dificuldade de integrar sistemas, né? Assim, de integrar informações. E o case da Porsche até me chamou a atenção. Disse, nossa, chamaram uma pessoa de finanças para falar de tesouraria. Um evento técnico, né? Um evento técnico. Eu falei, nossa, tá meio descasado aqui. Mas aí um outro ponto que era uma barreira, porque assim, tá bem claro, já faz anos, que a SAP tem estratégia de levar todas as soluções na nuvem. Isso tá cristalino para todos nós. Exato. Só que para a própria SAP era uma barreira a questão do SAP BW. Dela conseguir. E aí, todo esse contexto da Porsche, falar das dificuldades e deles terem conseguido fazer um relatório único, né, com vários sistemas, eles utilizam Excel, enfim, foi justamente para dar um anúncio do SAP BW Bridge, que eles chamaram. Que é justamente agora uma solução que não foi disponibilizada ainda, tá para ser disponibilizada agora, em 2022, com uma solução de BW que você consegue utilizar ele na nuvem. Então, era uma barreira que a SAP tinha nas próprias tecnologias dela e que facilitou, né, para essa estratégia. Legal. Então, esse foi um anúncio também bem interessante. Falou, assim, dentro do evento ela falou, sim, de inteligência artificial, de RPA, mas aí teve alguma coisa bem específica apresentando isso, mas que acabou, eu, na minha opinião, ficou um pouco apagado. Exato. Perto do...
Eles mais ressaltaram tudo que vem embedded, assim, né? Porque quando a gente fala do RPA, ele tem embarcado ali inteligência artificial, o chatbot tem, algumas coisas de predição no HANA, o SAC tem muita coisa de inteligência artificial, então assim, tá embarcado, né? Então eles só... Eu também acho que não deram um destaque muito grande aí. Mas aí tem um outro lado, né? Tiveram mais de 100 sessões dentro do evento. Então, assim, tem as sessões técnicas específicas. Eu não fui atrás das sessões de AI e Machine Learning. Eu acabei indo mais para sessões de desenvolvimento. Eu tinha até separado lá numa agenda algumas coisas mais de inteligência artificial e Machine Learning para dar uma olhada. Mas como o desenvolvimento me chamou muita atenção pelo Keynote, eu mudei boa parte da minha agenda e fui mais para a parte de desenvolvimento e BTP no que estava olhando lá, entendeu? Essa parte boa é que... Posso rever, né? Pode rever. Eu não tenho bem certeza, assim, se... Me parece, se eu não me engano, mas posso estar errada, que na plataforma está disponível até 15 de dezembro para você assistir um demo na plataforma. E na plataforma tem tudo. Por questões de contrato, compliance, enfim, nem tudo está no YouTube. Se você olhar no YouTube, tem lá uma playlist, né? No tem os keynotes e tal, tem tá algumas, YouTube. Tem até o de RPA e inteligência artificial tá lá, até eu vi. Legal. Falta assistir, né? Mas eu vi, eu não assisti tudo porque é muita coisa. Mas tá lá para assistir, inclusive do ano de 2022 também tá lá. Então, a questão é as pessoas pararem, se planejarem e assistirem, porque eu acho que vale a pena. A gente até deu uma cutucada aí já, né? Um pouquinho de puxão de orelha, mas do seu lado, né? Olhando assim pelo lado funcional, o quão é importante participar desse evento, assim, absorver esse conhecimento para quem é de business, assim, para quem é funcional? Então, eu trabalho com soluções fiscais, né? E uma das premissas para você trabalhar com mensageria, ela é mensageria na nuvem. É o SAP Localization Hub. Então, e ela está conectada aonde? No BTP. E eu preciso saber disso por quê? Porque eu preciso explicar para o meu cliente que ele precisa ter uma licença do BTP, ele precisa ter uma licença de uma solução na nuvem, explicar para ele qual é a mudança, né, de licença, porque a licença é por uso, né? Explicar que muda o conceito. Então, parece que você se mandar mais de 25 reportes, aí você paga a partir do 25, né? Que é uma questão mais específica. Claro que Sim, licença é uma coisa delicada para falar, porque às vezes muda de cliente para cliente. Mas, em regra geral, é isso. Se eu não tiver esse conhecimento, se eu não souber que precisa disso e que há esse pré-requisito, assim como há o pré-requisito de utilizar o XSA, porque a solução roda no WebDE, que o WebDE não precisa estar no BTP, tem um WebDE on-premise, que é uma confusão que muitas empresas... Cara, se eu não conseguir ajudar meu cliente nesse ponto e entender um pouquinho tecnicamente isso, como é que eu vou dizer que precisa? E como é que o cliente vai acreditar em mim que precisa se eu sei que precisa, ou talvez até não saiba, e não sei nem explicar o porquê? Exatamente. E acaba que nesses eventos é onde você tem acesso a essa informação em primeira mão, né? Porque, de novo, é onde eles lançam todas essas informações e aí você tem acesso a tudo isso, né? E também entender de tendências. Exato. Porque uma coisa é certa, tecnologia muda. E dependendo da área que você trabalha, que eu trabalho na área fiscal, fiscal também muda. Ainda mais no Brasil, muda pra caramba. Então, para mim tá relevante me destacar, né? E continuar trabalhando e ter eu sou autônoma, né? Então, eu não tenho emprego garantido. Exato. Então, eu preciso sempre estar entregando e preciso que meus clientes estejam felizes com o meu trabalho. Exatamente. Então, eu entender essas tendências, fazer networking para conhecer outros desenvolvedores, né? Entender como eles trabalham, como eu posso ajudar. Porque eu quero que as pessoas também gostem de trabalhar comigo. E para as pessoas gostarem de trabalhar comigo, eu tenho que ajudar elas. Sim. Né? Então, essa troca eu acho que é importante. Exatamente. E também entender melhores práticas. Às vezes, as pessoas não fazem as coisas erradas porque elas querem. É por desconhecimento, muitas vezes. E ver como está acontecendo em outros lugares, né? Como outras pessoas fazem, né? Porque às vezes fica fechado em um mundinho só, né? E olhando para o lado do desenvolvedor, não precisaria nem explicar o porquê é importante, né? É extremamente importante, porque sempre é anunciado muita coisa técnica nova, muita atualização. Então, assim, se o desenvolvedor dentro desse AP quer saber de novidade, é nesse evento que ele tem que aparecer, enfim, acompanhar online, não sei a forma, mas há uma necessidade de acompanhar esses conteúdos, né? Às vezes as pessoas falam que não tem tempo e tudo, mas precisa arrumar, né? Um buraco na agenda tem que
né? Enfim, ouvir um podcast, o Keynote, por exemplo, ou algumas apresentações dessa maneira, você pode ouvir enquanto está trabalhando ali numa boa e só captar o que eles estão falando, né? Acho que é muito mais tranquilo. Né? Eu gosto muito e sinto falta disso, da gente ter uma troca, né? Porque a percepção, por exemplo, a gente conversou algumas coisas aqui do evento, você trouxe uma percepção que de repente é diferente da minha. E eu te ouvindo, nossa... Né? De repente você captou mais coisas que eu não tinha percebido, né? Então, acho que isso acaba complementando. Exato. Né? Então, a gente precisa... a questão de networking não é só num evento formal. Uhum. É no dia a dia, né? Da gente estar discutindo, estar conversando, discutindo soluções na própria empresa, né? De repente... E não existe um caminho certo. Eu vou reto, eu chego num caminho. Você, de repente, dá uma curva, você chega no mesmo lugar. Exatamente. São maneiras diferentes. E a gente cresce muito quando a gente percebe e está aberto a aprender novas formas de trabalhar. Uhum. Eu acho que esse é um outro ponto que é importante também quando a gente fala. E não falar errado, sabe? Falar coisas erradas é outra coisa que é muito importante. Às vezes é melhor não falar, né? Se você não tem certeza, não fala. Mas é que uma pressão... Isso acontece. É uma pressão do mercado que você esteja sempre relevante. E as pessoas confundem. Por exemplo, eu gostei muito de um post, né, que o rapaz comparava o ECC com o S4HANA. Né? O S4HANA já está há bastante tempo, já é mais conhecido, enfim. Mas tem gente que ainda diz que é igual, que acha que é igual. E tem coisas que foram descontinuadas, tem coisas que vieram novas. E se você ignorar esses fatos e fazer as coisas da mesma maneira, você está errando. Exato. Né? De repente, você não está dando a melhor solução para o seu cliente. E daqui a pouco, isso fica transparente. Quem fez esse trabalho aqui? Né? Como foi feito? Ou você tem que refazer. Leva o seu nome, né? Exatamente. Não tem jeito, exatamente. Então, o mercado, ele parece grande, mas ele é ele é pequeno, né? As pessoas se conhecem, né? Sabem. Então, tem que ter uma preocupação, assim, uma responsabilidade. Sim. Né? Daquilo que você realmente conhece, né, para aquilo que você vai atuar, vai trabalhar e fazer isso com bastante responsabilidade. Acho que é uma preocupação que a gente precisa ter. E outra coisa do evento que eu achei bacana também é a questão da SAP. Ela está fazendo agora o Developer News. Exato. Que é trazer novidades, né, do mundo de tecnologia e colocar ela tem, inclusive, eu achei bacana que tem marcadores no YouTube, né? Então, você coloca, desse tempo, você fala de uma solução e você vai lá e acompanha o que você quiser. E ele tá dando uma orientação de, olha, estou falando brevemente aqui, mas você quer mais detalhes, vai lá na comunidade SAP, no blog, que vai estar aqui na descrição do link, e acompanhe mais novidades em relação a essa solução. Então, uma coisa que é inegável é que todos nós estamos com muitas informações à nossa volta. E, para mim, tempo está muito ligado a um outro fator que é prioridade. Então, se você não priorizar a sua carreira hoje e deixar para amanhã, tem coisas que você não aprende um dia. Você não aprende num mês. Né? E outra, até você aprender, você não pode ficar revoltado que o mercado está pedindo aqui alguém com aquela tecnologia como sênior. Se quando ela foi lançada, você não correu atrás e não foi aprender. Né? Exato. E os ciclos de vida de tecnologia, elas estão muito curtos, né? Uma coisa que a SAP falou foi o seguinte, até então ela estava lançando no S4HANA Cloud a cada 3 meses uma versão nova. Eles não vão seguir mais isso. Então, tipo, vocês não vão segurar 3 meses para lançar alguma coisa. Vão lançar à medida que elas vão sendo liberadas. E aí? Então, quer dizer que o ciclo de vida do nosso software vai ficar mais curto. Sim. E aí você tem que estar de novo por dentro, né? Acompanhando o release note, sabendo tudo o que aconteceu. Exatamente. E informação tem. Essa é a questão. Tem bastante. Exatamente. Tem, e aí de novo, né? Está cada vez mais acessível, né? Por conta de, enfim, das oportunidades que a gente tem hoje de plataformas online, de YouTube, de aprendizado. A gente tem muita, né, opção hoje para poder aprender, né? Acho que vale a pena isso daí, as pessoas se movimentarem um pouquinho mais, correr um pouquinho mais atrás dessas coisas, porque assim, acho que a informação está aí. Está vasta. Exato, está vasta. Bom, muito bem, acho que a gente conversou bastante aí sobre o evento.
Tem mais algum recado que você quer deixar aí? Quer deixar mais algum puxão de orelha aí? Vai Não, aprender, correr agora eu queria atrás. deixar... Acho que é legal a gente deixar umas recomendações, né? Sim, Tipo assim, pontos que eu acho que é importante. Você entrar no SAP Community, né? E seguir as tags do produto com o qual você trabalha, exato. né? Para você estar acompanhando o que está sendo lançado de novo. Seguir no YouTube a SAP, eu acho que também o TechEd para você pegar as playlists, mas o SAP Developer eu estou gostando muito. Eles estão tentando mudar para uma abordagem menos técnica, Uma linguagem mais acessível. mais acessível. Eu estou adorando, eu estou acompanhando. Eu não acompanhava, tá? Comecei a acompanhar agora até recentemente. Uhum. Em função mais, estava chegando próximo do evento, eu disse assim, vamos acompanhar para ver se... Porque a gente tem um preconceito, né? Que vai ser tecniquez. Mas tá bem, assim, gostoso de ouvir, de acompanhar e de entender. Eu tô gostando. Exato. E eu disse assim, por que eu não fiz isso antes, né? Que mania que a gente tem de ficar imaginando coisa. Os tutoriais, acho que alguns deles dá para um funcional fazer também. Acho que é interessante, né? No canal. Tem, inclusive, num dos... no último que você fez... No último... conversa que você fez com o Marcelo, você colocou alguns links que eu acho que é bem interessante também. A SAP tem, né? Assim, ela tem e vem melhorando. Acho que foi uma das coisas que me chamou a atenção. Acho que vale dica aí. Primeiro, OpenSAP continua, tá lá. Tem muita coisa legal no OpenSAP. Desde o básico, né? Tem bastante coisa para básico lá, os nutshell lá para poder dar uma explicada. De repente, quem é mais de negócio, que é só entender por cima de como funciona, igual você falou, de repente, para não falar uma besteira nem nada, tem isso daí. Abriu aí o SAP Learning, então assim, minha recomendação é aproveite o SAP Learning enquanto está aberto. Não sei quando vai fechar, se vai aumentar o nível gratuito lá, não sei. Acho que a gente não tem essa informação, né? Então aproveita enquanto dá, assim. E aproveita a questão do tempo, igual você falou. Tem que aproveitar essas trilhas agora, porque mesmo esse conhecimento gratuito, até dentro do OpenSAP lá, tem coisas que a gente pegar lá, dá para aprender, dá. Mas tem coisas que foram lançadas há 6 meses atrás, 1 ano atrás, já está obsoleto. Então você tem que aprender agora. Então a SAP lançou agora, arruma um tempo aí, a que a Karen falou, né? Dá prioridade para estudo, para aprendizado e vai atrás. Então acho que tem esse cara. O developers.sap.com. É esse o cara, onde você tem lá o acesso aos trials, você tem acesso aos tutoriais, onde tem missões para você cumprir. É bem passo a passo mesmo. O tutorial lá é desde a criação de uma conta no BTP, ativação de serviço e desenvolvimento. Então, vale a pena, igual você falou, dá 100% para funcionar acompanhar, sem o menor problema. Porque o passo a passo está lá, dá no mínimo funcional entender como funciona toda a lógica por trás, como é a arquitetura daquilo ali. Eu acho que é muito válido. E os canais do YouTube, que a SAP está ficando forte também lá. Acho que é o SAP Technology, se não me engano. E aí lá dentro tem o Developers, tem os outros canais lá dentro, né? As outras, acho que é trilhas que ela cria lá dentro, ou tags, não sei como ela coloca lá dentro. Ela separa lá pro track. Exatamente. Muito bem, então mais uma vez, muito obrigado aí pelo bate-papo, obrigado aí pelo convite. Foi muito bom ter você aqui para a gente conversar mais aí sobre esse evento da SAP. Eu que agradeço, foi muito boa a conversa. Obrigado aí pelo convite. Obrigadão. E para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando nas plataformas aí de podcast, todos os endereços que a gente comentou estão aqui embaixo. Tem aqui o contato também da Karen aí, Instagram da Karen a gente vai deixar aqui depois. O endereço da Numen também você encontra tudo em numenit.com. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até uma próxima. Até mais. Valeu!